inflação, aqui no Brasil a gente está muito mais resiliente frente ao que está acontecendo no mundo em comparação com outros países, né? Porque a gente é um país exportador de commodities, com commodities num preço alto, no geral, por mais que tenha Uhum. caído agora, e com dólar num patamar alto e com força frente a outras moedas no mundo, porque estão subindo os juros na economia americana. E como a gente subiu muito aqui, deu uma segurada. Até o dólar agora está mais barato em comparação com o que a gente viu em 2020, boa parte do ano de 2021. Só que uma preocupação quanto à inflação é pensar nessa tendência de uma desglobalização que o pessoal comenta, Hum. de mais regionalização da produção. Porque hoje, o cara na China produz um sapato, ele manda para cá, atravessa meio mundo de navio e chega no Brasil mais barato que se o cara produzisse no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, na hora que a gente tiver uma regionalização, os preços devem ficar estruturalmente mais altos. Vocês acreditam numa inflação estruturalmente mais alta do que a gente está vendo no mundo até antes da pandemia? Deve ficar por mais tempo uma inflação maior? Eu acho que é uma pergunta de economista, assim, mas a gente já vê efeitos sobre o real estate, assim. Então, falando com um pessoal que investe no México, em logística, eles estão. Tá explodindo o mercado positivamente, porque o que está acontecendo? Os americanos estão dizendo, não dá mais para eu depender da Ásia o tempo inteiro para a produção de alguns subitens. Então, Ele onde tá ele vai deixando produzir? próximo. Próximo. Porque aí ele bota num caminhão e em poucas horas está em Chicago, está em Nova York. Então, o México hoje está tendo um boom de transferência de unidades de produção para lá. Lá você tem uma mão de obra mais barata, tal, mas está do meu lado, tá? Eu consigo acessar de avião, de carro, de caminhão. Regionalizou, mas tá no país vizinho com mão de obra mais barata ainda. Exatamente, que ele tem ali, que tá alinhado, politicamente e tal, com aquele país e tudo mais, assim, então, eu acho, pelo que eu leio, e aí, de novo, eu não sou economista aqui, então não tenho muito profundidade para opinar, mas pelo que eu leio e converso um pouco, o mundo espera que você vai ter um custo de produção um pouco maior, porque a gente foi por um processo de eficiência, 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 então você vai colocando em alguns lugares a produção em escalas enormes, porque ela vai fazer o mais barato. Só que as empresas perceberam que nesses momentos de confusão, você está dependendo de uma única fonte, e aí você para tudo porque você não consegue receber, né? A gente tem um parceiro falando de um produto dele que ele não consegue receber o chip para fazer, que vai na chave para ligar o negócio. Ele tá com um monte de coisa estocada lá no galpão dele que ele não consegue entregar, porque esse negócio vem de um país específico que tá lá com falta de mão de obra, tem questão logística, faltou até, né, assim, faltou coisas para você conseguir transportar de um lado para outro, né? Teve Covid, aí fica tudo parado em algum porto aí pelo mundo. É uma coisa Descasamento de muito. container pelo mundo, né? Muito loucura. Exatamente. É container que eu tava tentando lembrar aqui. É exatamente isso. Falta o container. Essa é uma coisa meio louca, assim. Então, eu acho que os países, estrategicamente, agora politicamente vivendo o que a gente está vivendo, eles vão querer descentralizar e ir para lugares que estão mais alinhados politicamente com aquela filosofia e tal. Só que vai custar mais caro, né? Porque você não vai aproveitar aquela eficiência máxima que foi alguma coisa que aconteceu até pré-pandemia, assim. Mas dito isso, assim, acho que esse nível talvez de inflação é muito alto, mas talvez você tenha uma inflação na média um pouco mais alta aí do que era o esperado. Tem uma questão interessante que a inflação alta ela traz uma sensação de riqueza para os investidores, os dividendos foram maiores, só que ao mesmo tempo a gente tem que olhar o rendimento real, né? Isso é o primeiro ponto. Só que ao mesmo tempo você tem um aumento do risco muito significativo. O empresário trabalhou para pagar dívida nos últimos 12 meses, especialmente essas dívidas atreladas à inflação. Quando você tem um juro baixo, a dívida trabalha para o empresário. Agora está sendo o contrário. Então, juro alto, inflação caindo, mas foi alta por muito tempo. Pô, o empreendedor, seja ele um dono de shopping, de escritório, etc., ele está trabalhando para pagar a dívida. Então, aumenta bastante o nível de risco. Então, a gente torce para que seja realmente uma fase passageira. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro na renda fixa e tal, mas no final das contas, você acaba entrando num risco sistêmico muito maior. Então, quando veio essa notícia da deflação, a gente sabia que seria um problema para os nossos fundos, mas por outro lado a gente respira meio aliviado. Fala, pô, será que a gente vai entrar numa economia mais estável, que tudo é mais sustentável? Tomara que sim, né? Teve um ajuste tão rápido que ficou. A gente veio de um cenário de juros a 2 para 14, Tudo de, muito rápido. de Sim. deflação no começo de 2020 para uma inflação de mais de 10% ao ano, no caso do IPCA. Então tá meio esquizofrênico. Talvez agora, se a gente for para um centro, pô, é o melhor. Não adianta a gente se iludir que pô, a inflação alta vai ser bom. No final das contas, a conta chega, né? Ou o juro
a 14, a economia não anda, pô, as empresas ficam sufocadas e até dívidas muito estáveis podem se tornar problemáticas. Com certeza.